Fala aí, moçada, tudo bem com vocês? Professor Laurens na área. Pessoal, o encontro de hoje, o tema são as pirâmides, né? Um sólido, pirâmide. Nós iremos trabalhar no encontro de hoje os elementos básicos, tá? Reconhecer os elementos básicos de uma pirâmide. Lembrando, tá, na parte no contexto histórico, que a importância de uma pirâmide, gente, na matemática era muito importante, né? O estudo da matemática, enfim, na antiguidade era para a construção das pirâmides, né? Mas vamos lá, vamos lá. Então, para hoje, nós iremos trabalhar os elementos básicos da pirâmide. Então, observe o seguinte, ó, nós temos aqui na tela uma pirâmide. Fiz uma construção para vocês, mas para ficar mais legal, para ficar um pouco mais didático, olha aqui para o quadro que eu fiz para vocês um desenho semelhante à nossa figura que está, por exemplo, na tela, tá? Essa pirâmide, chamada de pirâmide quadrangular, logo mais eu vou classificar com vocês essas nomenclaturas, mas para hoje, nesse exato momento, o que interessa para nós, né, os elementos básicos. Por exemplo, o seguinte, observem aqui, ó. Nós temos, por exemplo, aqui na pirâmide, pessoal, aqui em azul, observem aqui, isso aqui é chamado, pessoal, de aresta, né? Aresta, né? Só que é uma aresta que está na base, na parte de baixo. Então aqui é chamado de aresta da base. A aresta da base é uma aresta que se localiza na base dessa pirâmide. Nós temos um outro elemento muito bacana para mostrar para vocês aqui agora em vermelho. Olha que bacana, uma cor diferente aqui, ó. Aqui em vermelho, aqui é chamado, pessoal, de aresta lateral. É uma aresta, o que é aresta na verdade? Pessoal, o conceito de aresta era o encontro das faces, né? A face se encontra na aresta. Como essa aresta está pela lateral, é chamada então de aresta lateral. Tá aqui, ó, aresta lateral. Perfeito, bacana, né? E observando também, gente, outros elementos para essa figurinha, para essa pirâmide, nós temos, por exemplo, aqui, gente, vejam que nas laterais, olha, nas laterais dessa pirâmide, nós temos diversos triângulos, né? Nas laterais nós temos diversos triângulos, né? E mais elemento para nós, Laurence, vamos lá. Esses pontinhos aqui, ó, os encontros aqui das arestas, é chamado então aqui de vértice, tá? Aqui, ó, você vai ter, por exemplo, vértice. Claro, nesse caso você tem diversos vértices, né? Mas é o vértice, é o encontro do que? Das arestas. Perfeito, tudo bem? Mais elementos, observem. Notem que, por exemplo, aqui, gente, nós temos aqui, se eu trazer aqui uma retinha, um segmento lá do vértice até, por exemplo, aqui o centro da base, e esse eixo, esse segmentinho formar 90 graus aqui, ó, nós temos, por exemplo, vou chamar de H, né? H seria a altura, esta pirâmide, ela vai ter uma altura, tá? Chamada então de H. Elementos principais, super bacana para vocês lembrarem, tá certo, gente? Mais elementos para você pensar? Vamos lá. Laurence, que tal agora falar sobre este elemento aqui, por exemplo, que vem, por exemplo, lá do vértice, pela face lateral agora, tá? Então vem pelo vértice e forma 90 graus com essa aresta da base, tá? Esse outro elemento aqui, ó, ele será chamado de apótema, tá? Aqui, ó, é o apótema desse sólido, né? O que é um apótema, Laurence? O apótema, na verdade, nesse caso aqui, ó, é a altura desse triângulo que está na lateral, né? Então, aqui na lateral você vai ter um triângulo, que é uma face lateral, tá? Então, esse triângulo vai ter uma altura. Essa alturinha é chamada então de apótema, tá? Chamado de apótema. E vale também ressaltar para vocês que, como tem diversas figuras que formam 90 graus, gente, nós temos diversos triângulos retângulos, tá? Então, só para você observar, gente, olha só, aqui você tem um triângulo retângulo aqui, bonitinho, né? Aqui, ó, tem um triângulo retângulo aqui, tem outro triângulo retângulo, que logo mais nós faremos algumas questões. Lembre-se, triângulo retângulo, ele combina com o teorema de Pitágoras, tá certo? Então, eis os principais elementos. É legal você reconhecer por quê? Porque quando eu falar para vocês em questões, logo você coloca já os elementos, as numerações, as medidas, de acordo com esses elementos básicos desta pirâmide, ok? Então vamos lá. Agora, quais são os tipos de pirâmides que, por exemplo, existem? Tá? Existem, pessoal, dois tipos de pirâmides, tá? Então, vejam, se você observar aqui na tela, na figurinha, dá para você observar que já são diferentes, né? Cara, uma delas, a principal que será trabalhada, será essa pirâmide aqui em azul, tá? Esta pirâmide em azul, ela é chamada de pirâmide reta, pirâmide reta. Laurence, me dá um exemplo de pirâmide reta, tá? Esse exemplo aqui, ó.
nós temos, por exemplo, uma pirâmide reta. Qual é o conceito, qual a ideia de você entender que é uma pirâmide reta? Se você imaginar, pessoal, esse eixo central aqui, ó, que eu chamei de altura, né? Nesse caso ele coincide com a altura, mas imagina um eixo central. O que é um eixo central? É um eixo que sai do vértice dessa pirâmide e vai até o centro lá da base, né? Se esse eixo central for, por exemplo, 90 graus com a base, se ele formar um ângulo reto, você tem então, na verdade, uma pirâmide chamada de pirâmide reta. Tá? Então, que no caso, ele vai ser um exemplo dessa primeira pirâmide. Imagina que esse eixo central aqui, gente, passando lá pelo centro, lá da base. Esse eixo central, notem que ele forma 90 graus com a base. Então, 90 graus reto, né, ângulo reto 90 graus. Beleza. E essa outra pirâmide, veja que ela tá meio torta, né? Tá meio distorcida de lado. É chamado de pirâmide oblíqua, tá? Pirâmide oblíqua. Então, observem uma pirâmide chamada de oblíqua. Então, pirâmide oblíqua é aquela que não é reta, né? Se você quiser pensar dessa forma, faz sentido. Mas olha, se você fazer um desenho, pessoal, de uma pirâmide chamada de oblíqua, o que acontece aqui, ó, na pirâmide oblíqua, o vértice, pessoal, se você notar aqui, ó, ele não fica bem assim projetado pro centro da base. Ele fica mais aqui pro lado, né? Então, se você imaginar aquele eixo central ali, ó, cadê o eixo central dessa figura? O eixo central, ó, sai do vértice, vai até o centro da base e esse eixo central aqui, ó, ele forma um ângulo. Este ângulo é oblíquo, né? Ângulo oblíquo. Então, torna, na verdade, uma pirâmide oblíqua. Mas o objeto, pessoal, de estudo para hoje serão no caso, né? As pirâmides retas, tá? Em especial nos estudos nossos da matemática B, nessa frente serão basicamente estudados as pirâmides, tá? Do tipo reto, tá? Tipo reto. Perfeito, tudo bem? Fácil, simples, é bem fácil de você fazer essa distinção, né? Vamos em diante. Falando agora nas nomenclaturas, eu te falei sobre os tipos, né? Tinha, por exemplo, o reto e tinha esse caso que eu não escrevi, mas vou escrever para vocês aqui, ó, chamado então de oblíquo, né? Oblíquo. Então veja, agora com relação às nomenclaturas. Se você observar aqui na tela, pessoal, você tem diversas pirâmides, né? E a diferenciação de uma pirâmide para outra vai de acordo com o polígono da base. Tá? Então, se você observar a base, chãozinho, onde está apoiado no chão ali, ó, você tem diversos polígonos, né? Então, por exemplo, nessa primeira pirâmide aqui, ó, você tem uma base lá embaixo, né, que é um triângulo, né? Na próxima pirâmide, a base é um quadrado. Nessa próxima pirâmide, a base ali, gente, é o que? É um pentágono, percebe aí? Então, a diferença delas é o tipo da base. Então, é o tipo da base que vai te criar ou determinar o nome da pirâmide, tá? Então, essa primeira pirâmide aqui, ó, chamada de pirâmide triangular, né? Pirâmide triangular. Então a base é um triângulo, pirâmide triangular, né? Essa próxima aqui, gente, essa próxima pirâmide aqui é chamada de pirâmide quadrangular. Se a base, observe essa figura que o Laurence fez para vocês aqui, ó. Então se essa base é um quadrado, é chamada então de pirâmide quadrangular reta. Tá vendo essas nomenclaturas? Quadrangular pelo fato de um quadrado, reto porque esse eixo central aqui, ele forma 90 graus com a base. Então nós podemos dar o nome, pessoal, para essa pirâmide aqui, ó, de acordo com essa figurinha, as características, é chamado então de pirâmide, tá? É uma P de pirâmide quadrangular, tá? Quadrangular. E além de quadrangular, que é um quadrado a base, né? Você tem, por exemplo, do tipo reto, né? Pirâmide quadrangular, faz assim, ó, vamos dar uma adaptada aqui, ó, e você tem, por exemplo, a nomenclatura dessa pirâmide que está no quadro para vocês, tá? Pirâmide quadrangular base quadrado, reto porque esse eixo central é reto com a base, forma 90 graus, né? E essa outra pirâmide, só para você então reforçar, essa pirâmide com uma base é um pentágono, seguindo esse mesmo raciocínio, é uma pirâmide reta, porque se você observar não está tortinho, não está oblíqua, né? Pirâmide reta, e a nomenclatura dela é uma pirâmide do tipo pentagonal, né? Pirâmide pentagonal reto, né? Então essas são as principais nomenclaturas. Então não vou colocar as diversas pirâmides, é só você fazer um reconhecimento. Quem está na base? Ah, é um quadrado? Quadrangular. Ah, é um hexágono? Hexagonal. E assim por diante, tá? E assim por diante. E um outro detalhe importante para vocês, pessoal, que se, por exemplo, essa base for um polígono regular, se o triângulo tiver, por exemplo, 3 lados iguais, se aqui embaixo você tiver um quadrilátero, que é um quadrado de lados iguais ou arestas iguais, se o pentágono for regular, você pode falar que é regular também. Então você pode falar, por exemplo, assim, ó, que aqui você tem uma pirâmide quadrangular reta,
regular. Sabe por que regular? Porque a base ela é regular, é um polígono regular, tá? Então, aqueles nomes bem grandes que você tem lá de pirâmide, é só para você então identificar quais são as principais características. Pirâmide quadrangular, porque é um quadradinho, né? Reto, porque o eixo central forma 90 graus com a base. E para ficar mais legal, aqui ó, regular, tá? Então você tem essa nomenclatura, como se fosse um nome completo de uma pessoa, tá ok? Mas, no mais, o que mais importa para nós é falar isso aqui, ó, pirâmide quadrangular. Tá? É o que a gente mais utiliza em exercícios. Demais é pecar pelo excesso e lembrar das principais características, tá? Vamos lá, gente. Então, olhando aqui para nossa tela também, nós temos agora que fazer aqui completar tabelas. Quero ver se você então reconhece elemento por elemento desta pirâmide, tá? Desta pirâmide. Então vejamos aqui, ó. Então nessa pirâmide nós temos então a chamada pirâmide quadrangular, né? Eu quero então que junto com o Lawrence você complete o total de vértices que aparece nessa figura, né? O total, por exemplo, de arestas. Essas arestas, você tem que contar as arestas laterais junto com a da base, tá? Arestas totais. Eu preciso também então completar a tabela, encontrar o número de faces totais desse sólido e também o número de faces laterais, tá? Esse tipo de reconhecimento de tarefa, gente, é legal porque em tarefas de encontrar os valores, medidas, esse reconhecimento é legal que você consiga enxergar de forma, né, em 3 dimensões. Então vamos lá. Então nessa figura aqui, ó, na questão então de vértice, pessoal, vértice, vamos contar aqui, ó. Nós temos, por exemplo, fazer em preto aqui, ó. Então tem um vértice aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vértices, tá? Então abreviando aqui, ó, total de vértices, coloca lá, equivalente ao número 5, são 5 vértices, né? O total de arestas, tá? Total de arestas, então você conta as arestas laterais mais a da base. Então na lateral nós temos aqui, ó, eu vou pintar para vocês, ó. Pintar em vermelho, tá? Em vermelho. Então aqui, ó, aresta lateral, uma aresta lateral aqui, ó, uma. Depois você vai ter aqui a segunda, a terceira e, por exemplo, a quarta aresta. Pela lateral, 4 arestas, né? Pela base aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, mais 4. Então você vai ter então o total de arestas, 4 mais 4, equivalente ao valor de 8. Detalhes para vocês. Em pirâmide, pessoal, a quantidade de arestas laterais são as mesmas, tá? De quantidade de arestas da base. Então ficou 4 mais 4, totalizamos o valor de 8. Beleza? Tudo bem? E uma outra característica ainda, se você quiser observar, tá, gente? Notem que, por exemplo, nessa questão da pirâmide, embaixo você tem lá na base um quadrado, um quadrilátero. Quadrilátero tem quantas arestas? 4. Então embaixo tem 4, lateral tem 4, porque é a mesma quantidade. Então percebam essas relações que você pode ter, tá certo? Bom, e depois continuando, pergunta da questão também, o número de faces, tá? Então, por exemplo, o número de faces, vou abreviar para F de faces, né? Então para você encontrar o número de faces, notem que na pirâmide você tem faces laterais, ó, tem faces laterais. Você vai ter, por exemplo, uma face lateral aqui, ó. Nessa pirâmide aqui, ó, a face lateral são sempre triângulos, tá? Então, aqui você vai ter um triângulo em azul, observem aqui. Você vai ter um outro triângulo aqui na frente, um na lateral, um no fundo. Então, pela lateral, você vai ter o quê, gente? 4 faces, 4 triângulos. Sempre são triângulos, tá? Então, são 4 triângulos. Mais uma da base aqui embaixo, mais uma da base, então 4 lateral, mais uma da base, total de faces, 4 mais 1 é o valor então de 5, né? Então aqui, ó, nós temos 5 faces, beleza? E a última relaçãozinha dessa pergunta, por exemplo, é o número de faces laterais, tá? O número de faces laterais. Então aqui chamar então de faces L de lateral, tá? Então a face lateral é um total então de 4, né? São 4 triângulos pela lateral. São 4 triângulos. Outra relação para você observar, gente. Então, por exemplo, essa quantidade de triângulos pela lateral, essa quantia de faces laterais, elas estão relacionadas com o polígono lá de baixo. Se lá embaixo o polígono é um quadrilátero, né, que é um quadrado, ele te permite construir o quê? 4 triângulos pela lateral, né? São 4 triângulos pela lateral. Observem também, tá, que se você tiver essa pirâmide reta, regular,
Esses triângulos aqui em azuis, né? Eles são todos triângulos isósceles, tá? Então nas próximas aulas nós iremos explorar bastante essas características para calcular teorema de Pitágoras, né? Para encontrar as diversas medidas que você pode extrair dessa figura, dessa pirâmide. Entendido, gente? Tudo bem? Então essa foi uma prévia para vocês nessa questão, por exemplo, então de reconhecimento de uma pirâmide. Aguardo vocês, pessoal, no próximo encontro. Aquele abraço do professor Laurence e até lá, gente!